Boa noite, meus queridos irmãos. É uma alegria estarmos juntos hoje para mais um culto ao Senhor. Alegres por saber que Deus tem cuidado de cada um de nós. Alegres em saber que nós estamos aqui hoje para louvá-lo, para ouvir as Escrituras, para cantar ao Senhor, refletir na palavra de Deus, para que nós possamos juntos, como cristãos, sermos edificados. Eu quero convidar você na sua casa a compreender que você está num culto. A palavra de Deus nos ensina que nós somos o corpo de Cristo. E este corpo de Cristo não está limitado a paredes. Nós somos o corpo místico de Cristo, que está em cada lado nesse momento. Por isso você, realmente, quando nós orarmos, feche os teus olhos, realmente participe do culto, nesse momento tão especial que Deus nos dá. Hoje, nós vamos começar esse culto com esse momento que nós temos todos os domingos, onde nós lemos as Escrituras, momento que nós lemos a palavra e então confessarmos os nossos pecados. Quero convidar você hoje a abrir sua Bíblia no Salmo 98. Nós vamos ler juntos esse Salmo. Abra a sua Bíblia e leia comigo o Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Com trombetas, ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palma, e juntos cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Que salmo fantástico que mostra a grandeza de Deus, que mostra que esse Deus está manifestando o seu amor, a sua justiça, o seu poder para o povo de Deus. Interessante que o texto fala que quando Deus manifestar a sua grandeza sobre o seu povo, os povos da terra virão e reconhecerão que não há outro Deus. É por isso que nós hoje podemos cantar um cântico novo ao Senhor. Podemos exultar e louvá-lo, porque Ele perdoou os nossos pecados na cruz. Por isso, neste momento, eu quero convidar você na sua casa a confessar os seus pecados a Deus e a pedir que Ele perdoe todos os seus pecados. E você possa, nessa noite, realmente cantar um novo cântico a Deus, de alegria, por saber que Deus é o justo juiz e está conosco para nos abençoar em todo o tempo. Vamos orar neste momento, confessando os nossos pecados. Feche os teus olhos com a sua família neste momento. Deus amado, Deus perfeito, nós te louvamos porque o teu perdão é dado a todos nós. Por isso, nessa noite, nós confessamos os nossos pecados a ti. Reconhecemos que nada podemos fazer sem o Senhor. Pedimos a Deus que esteja nos ajudando neste culto a oferecermos a ti um louvor sincero, uma devoção sincera a ti. Abençoe o teu povo que está em cada casa neste momento assistindo este culto. Que sua presença, que é real e verdadeira, possa nos abençoar cada dia mais. Sê conosco e nos abençoe. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor juntos. Boa noite, irmãos, tudo bem? Saudade, né? Saudade de estar perto de vocês, saudade de estarmos juntos no culto, mas damos graças a Deus por todas as coisas, pelo momento que estamos passando, pelas lutas e desafios que estamos enfrentando, porque sabemos que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nesse momento eu quero convidar vocês, mesmo que aí na sua casa, no conforto do seu lar, que cante conosco essas canções de adoração. Passamos agora para o momento do nosso louvor, onde nós entoaremos cânticos. Se você conhece, nos acompanhe com quem está aí com você
esse é o momento de nós continuarmos a nossa adoração, o nosso culto ao nosso grande Deus. Olá, meus irmãos, nós estamos aqui para este momento especial de intercessão. Nós temos este hábito na igreja de orar uns pelos outros. Nós acreditamos que a oração é a expressão de amor por aqueles que estão ao nosso lado. Por isso, neste momento, eu quero agradecer a Deus por a vida do anjo estar conosco aqui. Nós vamos estar orando agora pelos nossos missionários, por aqueles que estão enfermos e para as pessoas que estão sendo vitimadas pelo coronavírus, as suas famílias, essa crise que nós temos enfrentado aqui. Vou pedir ao nosso irmão Ângelo que nos conduza a Deus em oração neste momento. Vamos orar, irmão. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, por Senhor nos manter vivos nessa terra, e diante de todo esse problema de pandemia, ó Deus, que está se espalhando, ó Deus, por todo o mundo. Pessoas estão perdendo as vidas, famílias estão desesperadas. Nós confiamos em Ti, sabemos que Tu és o Deus do impossível. Por isso, neste momento, eu te peço, Deus, que o Senhor esteja consolando e ajudando todas as pessoas que fazem parte dessas famílias que estão perdendo pessoas por esse vírus, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja guardando todas as pessoas, ó Deus, dessa terra, afastando todo o mal, Senhor. Aquela pessoa que pegar esse coronavírus, que ela possa, ó Deus, passar e sair dessa situação curada, Senhor. Como nós estamos vendo, muitas pessoas estão sendo curadas, mas infelizmente, ó Deus, pessoas estão perdendo suas vidas. Neste momento eu peço que o Senhor esteja ajudando, ó Deus, cada pessoa a se fortalecer em Ti, confiando que o Senhor é o Deus maravilhoso, que cuida sempre de nós. Nós oramos também, ó Deus, pelos enfermos da nossa cidade, da nossa igreja, das nossas famílias, pessoas que precisam, ó Deus, ser tocadas, serem curadas pelo Senhor. Nós acreditamos que o Senhor pode tocar, ó Deus, nessas pessoas e restaurar, ó Deus, a vida, o vigor físico de cada uma dessas pessoas. Nós, em nome de Jesus, queremos orar também, ó Deus,
as pessoas que se entregam por amor ao Evangelho, os missionários e missionárias espalhados, ó Deus, por essa cidade, por esse país, por este mundo. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja todos os dias trabalhando na vida desses irmãos, dando sustento a Deus, fazendo com que eles não se desanimem na Tua obra, no campo, que eles continuem pregando o Evangelho para que pessoas possam ser alcançadas por Ti. Em especial, nós queremos orar, ó Deus, pelo nosso irmão Bira e a nossa irmã Patrícia, que estão, ó Deus, em isolamento total numa tribo indígena, muito longe daqui da nossa cidade. E nós, graças a Ti, Senhor, nós podemos dizer que nós somos uma igreja missionária. Nós ajudamos eles com recurso financeiro e todas as semanas nós oramos por ele e a sua família. Nós pedimos que o Senhor esteja todos os dias com eles, ó Deus, cuidando, fazendo com que essa tribo, ó Deus, não seja tocada e não seja invadida por esse coronavírus, protegendo cada um dos seus filhos que estejam naquele lugar, ó Deus, suprindo todas as necessidades dessa tribo, dos teus filhos que estão lá pregando a tua palavra. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Jesus, eu preciso de Ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em
ontem para hoje, foram 67 mortes. More than 4,159 New Yorkers have died. Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aqui para adorar o Senhor e neste momento tão especial, eu quero convidar você que já orou com a gente no começo, leu as Escrituras, você que cantou louvores com a gente, intercedeu pelos seus irmãos. Eu quero convidar você agora a acalmar o seu coração para que nós possamos adentrar ao tempo das Escrituras, da Palavra de Deus, tempo de refletir. Nós estamos em nossa igreja conversando sobre essa série de mensagens chamada Pandemia. Onde Deus está? É interessante que eu tenho recebido alguns comentários no Facebook, quando nós colocamos a divulgação dessa série, e as pessoas falam, Deus está em todo lugar, Deus é onisciente, Deus é onipotente, é onipresente, Deus está em cada coração, e algumas pessoas até tiram um sarro da pergunta, achando que nós estamos com dúvida onde Deus está. A proposta dessa série, amados, não é questionar onde Deus está, mas a pergunta é, será que realmente Deus está no teu coração? Será que realmente Deus é onipresente na sua consciência? Será que essa crise tem feito você realmente confiar mais em Deus ou está preocupado com a situação? O que nós queremos de forma muito amorosa é instigar você essa pergunta, é provocar você essa pergunta. Onde Deus está? De fato, as suas crenças sobre onde Deus está são verdade na sua vida? Essa é a proposta, é percebermos onde Deus está nessa crise toda, se realmente nós confiamos que Ele é o nosso Deus, se realmente nós confiamos que Ele está conosco em todos os dias da nossa vida. Ao longo dessa caminhada, dessa série, nós conversamos sobre alguns temas. O primeiro deles foi, por que passamos por isso? E nós respondemos essa questão apresentando o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Nós vimos que os 2 primeiros capítulos de Gênesis apresentavam a criação de Deus perfeita. Era tudo muito bom. Mas os nossos primeiros pais, em Gênesis capítulo 3, romperam com Deus Criador, buscaram a sua independência. E assim, esse mundo que a gente vive hoje, ele é resultado desse pecado, desse primeiro pecado, desse pecado original que transformou o nosso mundo num mundo disfuncional. Nós vimos também na primeira pregação que mesmo nossos primeiros pais, errando contra Deus, nós vimos que Deus proveu a bênção de um Salvador, Jesus Cristo, prometendo que Ele viria na história para nos salvar. Nós vemos que em meio ao caos, nós podemos confiar que Deus está conosco em todo o tempo. A segunda pregação dessa série, nós falamos quem está no controle. Nós refletimos de forma muito honesta em Isaías capítulo 40 e nós vimos que Deus tem o controle de todas as coisas. As nações, os ídolos e os homens não estão no controle das coisas. Quem está no controle de todas as coisas é o nosso soberano Deus. Semana passada, nós conversamos em quem podemos confiar. Nós vimos então Isaías 41 como um eco de Isaías 40, onde Deus mais uma vez reitera que somente nele nós devemos depositar a nossa confiança. Ele é o Deus que está acima de todos os outros deuses. Vimos naquela ocasião que Deus chama a um tribunal as nações. Deus vai mostrar que a ação dele é que está cuidando de todas as coisas. Não é o rei Ciro em que nós devemos confiar. Nós devemos confiar em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós vimos que Deus fala no seu texto que Ele nos toma pela mão direita, que Ele caminha conosco e diz, não temas, eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Hoje, nós caminhamos mais um pouco nessa série com o tema, quem é o autor da esperança? Quem é o nosso autor? E hoje eu quero que você entenda a proposta dessa mensagem hoje, nesse domingo. Nós começamos a série falando que Deus criou um mundo perfeito, mas o pecado transformou um mundo disfuncional.
E por ser um mundo disfuncional, nós sofremos com medo, ansiedade, angústia, dúvidas e incertezas que muitas vezes nos afundam em lugares escabrosos, em lugares que nós não sabemos como sair. É nesse momento que nós somos convidados pelo Senhor a compreender que Ele está no controle de todas as coisas. Você é convidado a compreender que Deus deve ser o objeto da sua total confiança. Por isso hoje nós queremos, com essa pregação, quem é o autor da esperança, concretizar a confiança e a certeza do nosso Deus que está cuidando da gente. Para isso, nós continuamos a sequência do texto em Isaías, capítulo 42. Isaías 42, amados, é chamado Cântico do Servo. É um texto que vai completar Isaías 40 e 41. Diante do que nós vimos em Isaías 40 e 41, o escritor, o profeta, em Isaías 42, está então levantando essa declaração em forma de cântico, nos convidando a um convite muito simples e significativo. Ele está nos convidando então a olhar para o servo. O convite, olhe para o servo. O escritor aqui vai nos convidar a olhar para o servo. E o verso 1 de Isaías 42 começa da seguinte maneira: Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraze. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Perceba que o texto começa com a seguinte expressão: eis aqui o meu servo. Em primeiro lugar, amados, eu gostaria de destacar para você, eu quero convidar você na sua casa a ficar com a sua Bíblia aberta, porque eu quero apontar algumas coisas para você. O texto começa, eis aqui. E esse eis aqui, ele é um contraste, uma comparação com o verso anterior. Se você abre a sua Bíblia aí, no último verso de Isaías 41, verso 29, diz assim: eis que todos são nada, e as suas obras são coisa nenhuma, e as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Ou seja, o final de Isaías 41, o escritor mostra, eis aqui os ídolos, eles são nada. Mas agora, quando começa Isaías 42, ele vai mostrar o oposto desses ídolos vazios, que são nada, que são vento, que não podem trazer esperança para você. Então ele começa, eis aqui, no estudo de comparação, eis aqui o meu servo. A pergunta que vem aqui, amados, é: quem é esse servo? Quem é o servo que Isaías está falando? É interessante que você perceba que o texto do profeta Isaías como um todo, ele é um texto que está flutuando na questão do servo. Em que sentido? Ora, quando se fala servo, nós estamos falando do povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido. Em alguns momentos, a expressão servo significa o profeta, servo do Senhor. Em alguns momentos significa que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. A pergunta que fica nesse texto aqui, amados, é: quem é esse servo? Que o texto logo em seguida diz: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido. Esse servo, o texto fala que é sustentado por Deus. Ou seja, seria esse servo o povo de Deus que é sustentado? Seria esse servo Isaías que é sustentado por Deus? Ou seria Jesus Cristo que é sustentado por Deus? A sequência do texto vai nos responder isso. Olha o que fala: em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Nós encontramos três expressões aqui. Esse servo, ele dá alegria e prazer a Deus, ele tem o Espírito de Deus e ele anuncia a justiça. Por essas três observações aqui, nós descartamos o povo, porque nós vemos pela história que esse povo de Deus, que deveria refletir a glória de Deus, não estava dando alegria ou prazer ao nosso Senhor. Então nós ficamos então com Isaías ou com Jesus. E a resposta para isso você vai encontrar mais ou menos 7 séculos para frente, quando você vai ler em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, a seguinte declaração: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Perceba
que mais ou menos 7 séculos à frente, nós encontramos a história do batismo de Jesus. E os irmãos da igreja sabem que nós, quando começamos aquela série anterior, o outro Consolador, o poder do Espírito Santo na vida cristã, nós vimos esse texto como um texto central, né? O texto em que nós vemos Jesus ser batizado pelo Espírito Santo para que ele cumprisse o seu ministério terreno aqui. Interessante que o texto nos traz algumas observações. Volte comigo para o texto. O texto fala em quem me compraz, ou seja, esse filho, ele dá alegria e prazer. O texto também fala que o Espírito Santo desceu sobre ele, vindo em forma corpórea de pomba, vindo sobre ele, mostra que ele tem o Espírito Santo. E quando a expressão usa, este é meu filho amado, você encontra o quê? A expressão da missão de Deus em que anunciava a paz a todas as nações. Ou seja, quando nós voltamos para Isaías capítulo 1, nós temos a convicção que esse texto está falando de Jesus Cristo. Esse texto nos convida a olhar, não para o profeta Isaías ou para o povo, esse texto nos convida aqui a olhar para Jesus Cristo. Para olhar para esse servo, o servo de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O texto fala que esse servo promulgará o direito para os gentios. Perceba que a missão de Jesus é salvar aqueles que não são dignos de salvação. A missão de Jesus é resgatar o perdido, é resgatar o enfermo, é resgatar o doente. A missão de Jesus é salvar aquele que não poderia salvar por sua própria força ou por sua própria performance religiosa. Nós vimos então caminhando por isso quando nós recebemos o convite de Isaías, capítulo 42, verso 1. Olhe para Jesus Cristo, olhe para o servo. 3 reações acontecem. Quais são as 3 reações que acontecem diante desse convite? Nós temos então uma reação onde gera-se uma certeza, uma alegria e um lamento. Começamos essa reflexão hoje por uma certeza. Olha o que fala os versos 2 e verso 3. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. A torcida que fumega é um tipo de um pavio para acender uma lamparina. Em verdade, promulgará o direito. Preste atenção que nós encontramos nesse texto 5 negações. Não clamará, não gritará, não fará ouvir, não esmagará, não apagará. Essas 5 negações aqui, amados, está referindo-se ao comportamento dos reis daquele momento. Reis que viriam na história para erguer o seu império, eles agiam com violência, eles agiam com força, eles agiam com guerra para trazer o seu domínio. Esse Deus, o Jesus Cristo que seria encarnar, que mudaria nossa história, seria um Deus completamente diferente. Esse Deus não viria para consumar o seu reino por meio da violência, por meio da guerra. Ele viria para ser o Deus da paz. Ele não ficaria em praça gritando, exigindo direitos, ele não ficaria fazendo protesto, ele não ficaria escrevendo textão em Facebook para exigir alguma coisa. Jesus vem e prega a mensagem do reino, ele prega a mensagem de salvação. Ele é o Deus da paz que faz nova todas as coisas. Esse Deus não é como os outros deuses. Esse rei não é como outros reis que usam de guerra e violência para impor o seu reino. Pelo contrário, ele assume sobre ele todos os nossos pecados e pela graça nos dá a salvação e a esperança que nós precisamos. Ele é o Deus da paz, mas também o texto fala que é o Deus da justiça. Olha o que fala o verso 4. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão sua doutrina. Perceba o centro do texto onde fala até que ponha na terra o direito. Se você acompanhar na sua Bíblia, você vai ver que no verso 1, o texto fala no final, e ele promulgará o direito para os gentios. Quando você vai para o verso 3, ele fala o seguinte, no meio do texto, no final do texto, em verdade, promulgará o direito. E quando chega no verso 4, ele fala até que ponha na terra o direito. E as 3 expressões em sequência do texto aqui indicam o clímax disso. Deus,
é o Deus que vai estabelecer na terra a verdadeira justiça. Não a justiça falha, a justiça corrompida, onde nós não sabemos o que está acontecendo. Aliás, é importante dizer aqui que você, como cristão, tome muito cuidado nesses dias quando você decide seguir partidos baseados em notícias que você vê no Facebook. Nós não sabemos o que há por trás de toda essa politicagem, nós não sabemos a verdade e nós corremos o risco de abraçar uma justiça que não é a verdadeira justiça. Por isso, Isaías nos convida a olhar para Jesus, porque nele nós encontramos, sim, a verdadeira justiça. Ele é o Deus que estabelecerá a justiça que nos salvará e edificará o seu reino na história. Um reino de paz, justiça, harmonia e alegria. O texto também nos lembra que ele não desanimará nem se quebrará. Significa aqui que Jesus dependerá completamente de Deus na sua missão. E nós vimos isso acontecer no ministério de Jesus. Jesus seria questionado, atacado, criticado, mas isso não levaria Jesus a desistir daquilo que ele tinha para fazer. Jesus, firmado na promessa do Pai, cuidado pelo Pai, Jesus cumpriria o seu ministério, cumpriria a sua missão. E o final do texto fala que as terras do mar aguardarão a sua doutrina, ou seja, é um convite a perceber que Jesus é a nossa única fonte de confiança. Se nós confiarmos em homens, nós seremos frustrados. Mas se nós confiarmos em Deus, nós teremos esperança. Se a nossa única fonte de esperança for o Senhor Jesus, nós veremos a glória de Deus. Nós veremos a salvação que tanto desejamos para a nossa vida hoje. Ele é o Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter certeza que Ele é o Deus da paz, que Ele é o Deus da justiça. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Agora, esse Jesus Cristo é o Deus encarnado que foi, em primeiro lugar, enviado por Deus. Olha o que fala o verso 5. Depois de apresentar o convite do servo no verso 1, verso 2, 3 e 4, ele mostra a missão de Jesus. Ele fala o seguinte no verso 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego da vida ao povo que nela está e espírito aos que andam nela. Perceba que o texto começa assim, diz o Senhor. Aquele que envia é aquele que ama. Por isso que João 3,16 nos lembra que Deus amou o mundo e por isso enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem enviou o nosso Salvador foi o Deus que criou todas as coisas. Foi o Deus que estendeu, e aqui a expressão do texto mostra que Ele é grande, poderoso em tudo. É o Deus que está preocupado conosco. Ele fala que esse mesmo Deus dá fôlego da vida ao povo que nela está, e espírito aos que andam nela. O texto quer mostrar que Jesus Cristo é enviado por Deus, por um Deus que está amando o seu povo, que está cuidando do seu povo, provendo a vida, provendo fôlego para cada dia. Jesus é enviado não só por esse Deus, mas também com uma missão específica. Olha o que fala o verso 6. Eu, o Senhor, e aqui nós estamos falando sobre o caráter de Jesus, de Deus, ele diz: te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Eu quero convidar você, novamente, volta para o texto. Eu quero mostrar algumas coisas. Quando o texto fala, te chamei em justiça, ele está falando que chamou sem imprevisto. O que significa isso? O plano de Deus acontece na hora certa, no momento que Ele quer que aconteça e da maneira que Ele quer que aconteça. Nada na história é o imprevisto. Nada na história que nós enfrentamos é por acaso. Deus está cumprindo o seu propósito através de Cristo Jesus de forma perfeita, de forma reta. O texto diz, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, significa o quê? A missão de Jesus, ela tem sucesso porque ela é protegida pelo Deus Criador de todas as coisas. Deus estava o tempo todo com o seu Filho por meio do seu Santo Espírito. Deus estava atestando, confirmando a missão do seu Filho. E o texto fala que essa missão, ele seria mediador da aliança com o povo, ou seja, ele seria o sacerdote, o sumo sacerdote, que nos
que intercederia por mim e por você diante de Deus. Romanos fala que Jesus, ele trouxe paz aonde não havia paz. Ele é a paz entre Deus e os homens. Ele é o nosso mediador entre essa aliança de amor que Deus tem com o seu povo. E o texto termina dizendo que ele seria luz para os gentios, ou seja, salvação. Quando você estuda, por exemplo, Isaías capítulo 9, nós vemos que o povo do Reino Norte estava em trevas, caminhava em grande desespero de trevas, e de repente a Bíblia fala que raiou a luz, que viu-se a luz, e a luz era Jesus Cristo. A luz que ilumina todos os homens. É a luz que pode iluminar o seu coração escurecido pelo pecado. É a luz que pode iluminar hoje o coração seu angustiado, perplexo. Jesus é a luz. Ele vem com uma missão e o verso 7 completa isso. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão cativo, educar os que jazem as trevas. Ou seja, Jesus vem para aqueles que são cegos, para aqueles que não conseguem enxergar, para aqueles que estão presos, cativos no pecado, para aqueles que estão nas trevas. Nós podemos ter a certeza que Jesus é o Deus da paz, o Deus da justiça, o Deus enviado por Deus com uma missão de salvar a nossa vida. Você tem que ter certeza naquilo que você crê. Essa convicção de saber que Deus é a nossa única e verdadeira solução. Esse Deus fez tudo isso para a glória de Deus. Olha o que fala o verso 8. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Olha o final desse verso. Nem a minha honra às imagens de escultura. Deus faz tudo isso porque Ele é um Deus santo, reto, justo e perfeito. A salvação de pessoas que não merecem não é para orgulho delas próprias, mas para a glória de Deus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza do seu poder para aqueles que creem. Para mostrar na história que Deus é um Deus de amor poderoso que nos ama. Eu quero resumir a certeza do que eu falei até aqui nesse gráfico aqui. A primeira reação é que nós temos uma certeza que Jesus Cristo é o Deus da paz. Ele não é como os outros deuses, ele não é como outros reis, ele é o rei da paz. Ele é o rei que não precisa pegar uma espada para mudar a nossa história. Ele não precisa pegar uma arma para fazer revolução. A sua revolução é baseada no amor, na graça derramada naquela cruz. Ele é o Deus da justiça, o nosso justo juiz, aquele que está julgando as causas. Esse Deus foi enviado pelo Pai. Ele foi enviado, cuidado e protegido. Esse Deus veio com uma missão de salvar a sua vida, a minha vida, para que Deus fosse glorificado nisso tudo. Essa é a verdade em que nós temos que ter a certeza e convicção. Os alicerces da sua vida hoje não podem estar em coisas tão frágeis como a vida que nos oferece. Nós precisamos alicerçar a nossa vida nas convicções, na certeza de que Jesus é o único Salvador que nós temos na história. É o único que veio da parte de Deus. É o único Deus da paz, que não trabalha como nós esperamos, mas trabalha por nosso bem. É o Deus da justiça. É o Deus que tem uma missão de nos resgatar das trevas. Confie plenamente nesse Deus. O verso 9 conclui esse bloco dizendo: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos envio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. O que significa esse verso, amados? Nós estamos em um momento histórico em que o escritor está apontando para aquele momento, mas mostrando a realidade futura. Algumas coisas já estão acontecendo, mas a verdadeira história acontecerá adiante. O que ele está falando? Jesus Cristo é aquele verdadeiro Salvador que nós precisamos, mas nesse momento histórico, ele está falando do Rei Ciro. Deus usaria o Rei Ciro naquele momento para libertar o seu povo, para fazer um decreto para que os primeiros judeus pudessem voltar a Jerusalém, reconstruir o templo no período de Esdras, Neemias. Todavia, nós devemos entender que o texto quer mostrar
que a confiança nossa, a esperança não pode estar no Rei Ciro. A nossa confiança sempre tem que estar em Jesus Cristo. Se nós confiarmos no Rei Ciro, nós vamos nos perder na caminhada. Se nós confiarmos nos nossos recursos, nos nossos títulos acadêmicos, na nossa performance pessoal, nós iremos nos perder na caminhada. Por mais que essas coisas que eu citei aqui possam fazer parte da nossa vida, do conforto da nossa vida, a nossa esperança tem que estar em Jesus Cristo. Aquele que veio, entrou na história para nos salvar, para nos resgatar e para fazer nova todas as coisas. Essa é a certeza que nós temos que ter quando nós somos convidados pelo Senhor para olhar para o céu. A certeza de que Jesus é o teu Salvador. O pastor Heber não é o teu Salvador. A Igreja Presbiteriana de Cruzeiro não é o teu Salvador. Os teus bens não são o teu Salvador. Os teus títulos acadêmicos não são o teu Salvador. O teu Salvador é o quê? Jesus Cristo, nosso Senhor. Diante disso, quando nós olhamos para tudo isso, quando nós confiamos e acreditamos que Jesus é o nosso Salvador, nós vemos então a segunda reação, que é uma alegria. Olha o que fala os versos 10, 11 e 12. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele. Vós, terras do mar e seus moradores. Alcem a vós o deserto e as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem no sino dos montes. Deem honra ao Senhor e anuncie a sua glória nas terras do mar. O texto começa dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo. Aqui, amados, a expressão que o escritor está usando aqui é para expressar, amados, é para declarar o sentimento de exultação que há quando eu olho para a história e percebo que Jesus me libertou. Naquele momento histórico atual ali, amados, não era comum que reis libertassem seus escravos. A ideia era que viria um novo rei, entraria e seria um novo processo de escravidão. Não havia esperança de ser liberto da Babilônia, mas a Bíblia mostra que a história os livraria, que o rei Ciro viria e de uma forma impossível liberaria alguns judeus para voltar às suas terras. Ou seja, diante da salvação que aconteceria naquele momento, mas também a salvação eterna em Jesus, que nos libertaria de uma vez por todas do império das trevas, o nosso coração deveria se exultar. Você deveria, nesses dias, estar alegre, não pelos resultados que você está colhendo da crise, mas alegre em saber que, apesar dos resultados da crise, a sua alma está guardada no Senhor. A sua fé está firmada no Senhor. No Senhor a sua fé está firmada. Há um cântico muito antigo, que eu não vou lembrar inteiro aqui, mas a sua estrofe diz o seguinte, do seu coro diz o seguinte: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Eu não vivo por vista, eu alegre estou. Eu não lembro certo qual é o cântico inteiro, mas a expressão que ele fala: eu não olho as circunstâncias, eu olho o teu amor. Eu me alegro no seu amor. Eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que o Senhor fez. A alegria que o autor está propondo aqui, esse novo cântico, ele convida as extremidades da terra, os que estão no mar, os que estão no deserto, os que estão em todas as extremidades da terra, a louvar a Deus pela tamanha salvação que eles receberam. Por perceber que na história Deus está cuidando de todas as coisas da sua vida, por perceber que nós não estamos abandonados, não estamos sozinhos, mas estamos guardados na mão de um Deus que nos ama eternamente. Quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, ele não está fazendo uma expressão de autoajuda. Ele está dizendo que as circunstâncias não podem tirar dele a alegria da salvação. A alegria e a confiança de que Deus o salvou naquela cruz para a vida eterna. Eu tenho dito nessa série, amados, a nossa pior dor não é a dor de sofrimento neste mundo.
A pior tragédia, a pior dor é a dor da condenação eterna, da condenação ao inferno. E saiba que sem Jesus nós estamos sim condenados ao inferno. Somente Jesus pode dar salvação na sua vida. Não é a igreja, não são os teus ídolos, não são os teus ídolos pessoais. Apenas Jesus pode dar a salvação na sua vida. E somente em Jesus a salvação e nenhum outro nome. Só Ele pode salvar. Esse cântico de alegria, amados, ele nasce porque nós percebemos que Jesus é o nosso guerreiro. Olha o que fala o verso 13. O Senhor sairá como valente, despertará seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. O que o texto quer dizer aqui, amados, é que Jesus, ele é como um guerreiro, mas a maneira que ele guerreia é a maneira certa, é através da graça e do amor, mas a expressão precisa mostrar, em um contexto bélico, que esse Jesus a quem nós servimos é o nosso guerreiro, é aquele que está à frente de todas as nossas batalhas e lutas, é aquele que guerreia as nossas causas, como nós falamos na pregação semana passada. Esse Deus é um Deus que guerreia, mas a maneira da sua luta é através da cruz, é através da humilhação, é através de abrir mão do seu próprio direito para que nós tenhamos vida. Uma segunda coisa que nos faz ter esse canto de alegria é saber que Ele está conosco. O texto fala o seguinte no verso 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Interessante a expressão que o escritor usa aqui. Ele está comparando o silêncio de Deus a uma mulher que está em processo de gestação. Nós não vemos o bebê por 9 meses, até que aquele momento do parto, vence o grito do choro daquele bebê. O que o texto quer nos ensinar aqui é que por mais que pareça que na história Jesus se calou, que Deus não está preocupado com nossas causas, que Deus está parado na história, Deus não nos deixou. Ele está conosco em todos os momentos, Ele está conosco em todo o tempo. Deus é o nosso Deus que nos ama. E por mais que pareça que Ele não olha as nossas causas, Ele está cuidando de nós o tempo todo. Nós devemos exultar nesse novo cântico com uma alegria, porque Ele é nosso guerreiro, porque Ele está conosco e também porque Ele faz o impossível. Olha o que fala o verso 15. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Ou seja, aqui são expressões que apontam para o impossível. Como que se pode transformar um rio em terra seca? Como que se pode desvastar montes e outeiros? Como fazer coisas que naturalmente é impossível? O texto diz que Deus é aquele que faz o impossível. Não importa as circunstâncias que eu esteja, não importa a minha história, Deus é capaz de me salvar. É por isso que esse hino nasce em nosso coração, porque Ele guerreia por nós, porque Ele está conosco, porque Ele faz o impossível, mas também porque Ele não nos abandona. Olha o que fala o verso 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, os farei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos, planos. Estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. A ideia aqui, amados, é que uma pessoa que tem dificuldade visual, uma pessoa cega, se ela está num ambiente que ela conhece, ela consegue se mover muito bem. Ela conhece o ambiente que está. Mas se você coloca ela num lugar que ela não conhece, ela fica perdida. O que Deus está falando é que Ele vai nos conduzir em lugares que nós estamos perdidos. O que o texto está dizendo é que Ele tornará as trevas, os lugares escabrosos em caminhos planos, em luz para que nós possamos saber onde nós vamos pisar. Mas o final é extraordinário quando Ele fala, jamais os desampararei.
A expressão jamais significa que nunca, nunca Deus vai nos amparar. A salvação que Ele dá a mim e a você naquela cruz é para sempre. Jesus não escreveu o seu nome no livro da vida para a semana que vem apagar. Jesus não vai reescrever o seu nome no livro da vida, porque Jesus não faz garrancho. Jesus não usa borracha. Jesus cumpre o seu propósito, porque as letras que estão ali são baseadas no sacrifício de Jesus. Jesus não volta atrás nas suas decisões. Deus, se Ele te escolheu, Ele não vai voltar atrás. Ele não é o homem, não são as nações, não são os ídolos que podem mudar isso. Você é salvo por um Deus que guerreia as tuas causas, que está com você todos os dias, que faz o impossível e que não te abandona. É por isso que Isaías fala que nasce esse novo cântico. Um cântico de exultação em saber que nós somos salvos por Jesus. Se você olhar o título do texto da sua Bíblia, Isaías 42 começa, o servo do Senhor apresentando quem Ele é. Mas a partir do verso 10 é o cântico do louvor pela salvação do povo. Ou seja, esse cântico não nasce de simplesmente chegar na igreja, levantar a sua mão e aí dizer, eu vou cantar essa música porque essa música é uma expressão de louvor a Deus. O verdadeiro louvor que a Bíblia fala em espírito e em verdade é a expressão daqueles que são inundados pela salvação e de fato podem entoar um novo cântico a Deus. Um cântico que expressa não somente letra, uma bela melodia, mas expressa a certeza, a convicção da salvação em Cristo Jesus. Somente os salvos em Cristo Jesus podem de fato oferecer uma verdadeira adoração a Deus, porque é fruto de lábios que confessam o nome salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é o que as pessoas acham de emoção. Adorar a Deus nasce de um coração que entende o que aconteceu naquela cruz, que se rendeu ao amor dele. Então, cada letra que ele professa com a sua boca não é uma letra de música, mas é uma expressão de um coração grato, de um coração que sabe que Jesus guerreia por ele, que está com ele, que faz o impossível e que não o abandonou no meio dessa crise que nós estamos vivendo. Por isso, pessoas quando passam por crise, eles louvam a Deus porque a sua vida não está firmada na crise que está passando, mas na salvação que recebeu naquela cruz. Quando em momentos de crise nós deixamos de louvar a Deus, nós nos esquecemos do que Deus fez na cruz para a gente. E a gente acha que a vida toda se resume a esse momento da crise. A adoração em espírito e em verdade nasce da alegria de saber que nós somos salvos. E nada pode tirar isso do nosso coração. Nada. O escritor, ele fala de 3 reações. A primeira é a certeza. Quando nós somos convidados para olhar para Jesus, para o servo, nós temos a certeza que Ele é Deus da paz, o Deus da justiça, o Deus enviado por Deus, o Deus que vem com uma missão de nos salvar. Ele é o Deus que está fazendo tudo isso para a glória de Deus. Nós temos a certeza que esse Deus é um Deus diferente que nos salvou. Diante disso, a segunda reação é uma alegria. É um cântico novo que todas as nações que experimentaram essa bênção começam a louvar a Deus. Saber que Deus é nosso guerreiro, está conosco, que Deus faz o impossível e que Deus não nos abandona. Isso nos dá a alegria de passar por todas as dificuldades. Por mais que a gente chore uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Aqui eu não estou dizendo, amado, que nós não podemos nos abater, que nós não podemos ficar preocupados. O que eu estou dizendo é que a preocupação e o abatimento não pode dominar o seu coração. Não pode fazer com que essa seja a única reação possível. O cântico de louvor não nasce porque tudo está bem, quando tudo dá certo. O cântico de louvor tem que nascer em momentos que nós estamos perplexos, angustiados e tristes. É nesse momento que nós temos que dizer à nossa alma, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Alegra em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, Ele é meu Deus, Ele é o que guerreia por mim, está comigo, faz o impossível e não me desampara. Esse cântico nasce do coração daqueles que realmente reconheceram a cruz como a razão da sua vida.
Aqueles que negaram a si mesmo, tomaram a sua cruz e seguem a Jesus. Amados, essa crise que nós estamos vivendo, Covid-19, crise emocional, física, financeira, está mostrando para muitas pessoas aonde a sua fé está alicerçada. Nós não podemos nos amargar. Nós não podemos entrar nesse buraco da depressão, do medo, da angústia. Nós precisamos, com todos esses sentimentos, dizer: por que está abatida a minha alma? Olha para a história. Deus libertou. Deus guerreia as suas causas. Deus está com você. Deus faz o impossível. Deus não te abandona. Por isso, hoje, cante esse novo cântico a Deus. São as duas reações. A certeza que Ele é o nosso Salvador. E um novo cântico que nasce dessa certeza. Mas existe uma última reação. Onde nós vemos um lamento. Onde nós vemos o lado ruim da história. Olha como fala o verso 17. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Perceba que, se você olhar na sua Bíblia, esse verso está junto com a perícope do cântico de louvor pela salvação do homem. Perceba, amados, que em meio ao cântico de louvor, o escritor aqui, ele fala que algumas pessoas serão envergonhadas. Algumas pessoas serão confundidas, porque confiam nas imagens de escultura, porque confiam em outros deuses. Em outras palavras, o escritor está perguntando para mim e para você: alguém pode fazer isso por você? Ele está olhando para o hino de louvor e dizendo assim: alguém pode salvar a sua vida? Alguém pode tirar você do lamaçal do pecado? Alguém pode ressuscitar você da morte? Alguém pode garantir a eternidade para você, o seu trabalho, os seus ídolos, os seus títulos acadêmicos, os seus amigos podem salvar a sua vida? Enquanto você confiar neles, você vai ser confundido de vergonha. O que o salmista está falando de forma irônica é: alguém pode fazer o que Deus faz? As pessoas que você devota e confia, se dedica dia após dia, podem fazer o que só Deus pode fazer pela sua vida. O esforço e o amor que você entrega algumas coisas na sua vida, seu trabalho, seu dinheiro, pode fazer o que Deus fez pela sua vida. A grande questão é que esses tesouros que nós ajuntamos aqui, a traça vai consumir. Eles não podem dar o que Jesus pode dar para você. Uma noite de prazer não pode dar o que Jesus pode dar para você. Um vício ou uma coisa que você usa não pode dar eternamente o que Deus dá para você. Por isso que em meio ao cântico, Isaías nos lembra que quem confia em deuses, quem confia em homens, quem confia nas nações, quem confia na humanidade, vai ser envergonhado. Porque nenhum deles pode dar o que só Jesus pode dar. E aí ele fala, então, preste atenção. Olha o que fala o verso 18. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver. Em meio ao tom irônico, o escritor pergunta: quem pode fazer isso por vocês? Quem pode salvar a vida de vocês? E aí ele então, de uma forma muito séria, ele fala: preste atenção, vocês que são surdos, vocês que são cegos, acham que podem ver, mas vocês não estão vendo a verdade ainda. O que ele vai mostrar é uma realidade, uma triste realidade. Olha o que fala os versos 19 e 20. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. E aqui, amados, o texto passou por uma nova mudança. Agora o servo não é mais Jesus nem o profeta Isaías. Agora o servo aqui é o povo de Israel. Lembra que eu falei que o texto flutua em essas expressões? Por quê? Porque Israel era para ser o servo de Deus. Deus escolheu Israel
não porque Israel era melhor que outra nação, não porque Israel tinha algum benefício. Israel, pelo contrário, era a menor das nações. Mas Deus escolhe para que a sua glória se manifeste a outras nações. Quando fala Israel, servo de Deus aqui, é que Israel deveria ser o povo de Deus, que mostraria um Deus grandioso, que fizesse diferença entre outras nações, mas no caminho, o que deveria ser exemplo de Deus para outras pessoas a respeito de Deus, se tornou um mau exemplo do Evangelho, do cristianismo, da escolha feita para o povo de Israel. Por isso Deus diz, ele é cego. E olha como ele termina o verso 20, tu vês muitas coisas, mas não as observa. Sabe, as pessoas acham que sabem tantas coisas, as pessoas sabem que têm conhecimento de tudo, mas no final eles são cegos. Fala, ainda que tenham ouvidos abertos, nada ouvem, ou seja, por mais que você ache que você é bom, que você sabe o que está fazendo, que você é dono da sua vida, no fundo você é cego e surdo, você não está vendo nada de certo e você não está ouvindo nada que deve ser ouvido. Esta é a realidade. A gente não é perfeito. A gente acha que a gente é dono do mundo. A gente acha que a nossa opinião tem valor. Cuidado, cuidado. Você pode estar cego e surdo. A verdade é que está bem diante dos seus olhos. O que Isaías está mostrando é que o povo de Deus, que deveria ser luz, estava cego no pecado, cego na mentira, surdo para a verdade de Deus. Então ele mostra a rebeldia do povo. Olha o que fala o verso 21. Foi do agrado do Senhor, por amor à sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. O que está mostrando aqui, amados, antes de eu passar para o próximo verso, o verso 22. Deus, pelo seu grande amor e pela sua justiça, entregou a lei ao povo. A lei para que esse povo pudesse ser exemplo de conduta, de comportamento, de ética. Mas o povo se perdeu deixando a lei do Senhor. Por mais que Deus desse a lei, não para coagir, não para limitar, mas para mostrar que seguir essa lei levaria o povo a alcançar bons resultados. Levaria o povo a viver a verdadeira vida que Deus oferece. Mas o povo, em rebeldia, se desviou da lei do Senhor. Olha o que fala o verso 22. Não obstante o que? A lei que Deus deu é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa e ninguém acha que os livre por despojo e ninguém diz restitui. A expressão cavernas aqui está falando do cativeiro babilônico. Esse povo que deveria honrar a lei do Senhor, que deveria seguir os caminhos de Deus, esse povo se desviou dos caminhos de Deus. Esse povo decidiu viver para outros deuses, outros líderes, achando que os outros poderiam dar aquilo que só Deus pode dar. Resultado disso, eles estavam sendo roubados, saqueados, presos, excluídos. Ninguém ajudaria eles. Por quê? Porque a rebeldia deles em continuar seguindo seus próprios caminhos estava levando a resultados escabrosos. Às vezes nós estamos passando por tudo isso e a gente ainda acha que Deus tem que fazer alguma coisa pela gente. A gente é rebelde com Deus e acha que Deus tem que fazer alguma coisa por nós. A gente não segue nada do que Deus quer e reclama quando as coisas acontecem. A gente não percebe que muitos dos nossos resultados, eles são claros e são talvez a luz daquilo que nós estamos realmente vivendo. Enganando a Deus, enganando a nós mesmos. Não vivendo os princípios e valores de Deus. Como resultado, nós sofremos nessa vida. Nós passamos por adversidades e não percebemos o que está acontecendo. O texto também fala do lamento a respeito da dureza do coração. Olha o que fala o verso 23 e 24. Quem há entre vós que ouça isto? Quem atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Falando aqui do Império Babilônico e do Império Assírio. Acaso não foi o Senhor aquele contra quem pecaram nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Você entendeu aqui?
Jesus está dizendo, olha, eu gostaria que tudo isso que você está passando pudesse fazer você entender o que você está fazendo. Mas, infelizmente, não está mudando nada. Vocês continuam duros de coração. Vocês passam pela crise e continuam obstinados em continuar fazendo o que é errado. Vocês não se comportam como deveriam comportar. E o texto deixa bem claro. Acaso não foi o Senhor a quem vocês pecaram, contra quem pecaram e nos caminhos não querem andar? A gente fala, Deus, o Senhor tem que fazer algo com a minha vida, só que nós estamos pecando contra Deus e não queremos andar no caminho deles. Quando a Bíblia fala, não minta, não, mas se for para fechar um negócio, eu posso contar uma mentirinha porque é válido. Você está andando nos caminhos que não são os caminhos de Deus e depois quer que Deus abençoe a sua vida? Você faz coisas que Deus não agrada e Deus tem a obrigação de abençoar a sua vida? Olha como o nosso coração é duro. O coração do povo era duro. Mas ainda não só uma realidade de pecado, rebeldia, dureza, mas também o descaso. Olha como termina o texto. Pelo que Deus, Ele, derramou sobre eles o furor da sua ira, o furor da sua ira e a violência de guerra. Isto lhe ateou fogo ao redor. Contudo, não entenderam. E os queimou, mas não fizeram caso. Sabe o que é mais triste aqui, amados? É que apesar de todo o cativeiro que eles passaram na Síria, Reino Norte, Babilônia, Reino Sul, ainda assim o povo não entendeu a Deus. Ainda assim o povo fez pouco caso de Deus. Sabe como que você faz pouco caso de Deus? Quando você vive a vida inteira desobedecendo a Deus, não seguindo a palavra, achando que os princípios e valores de Deus não se aplicam à vida, porque se você for seguir o que Deus quer, você vai ser tonto, nada vai dar certo na sua vida. Aí, de repente, a sua vaquinha é jogada no precipício. Aí você olha para Deus e fala, Deus, você não é justo. Por que o Senhor faz isso, Deus? O Senhor não é um Deus de amor? O Senhor não é um Deus que ama todo mundo? Por que o Senhor permite isso, Deus? Isso é fazer descaso de Deus. É passar por dificuldades e continuar cego, continuar surdo. É passar por tudo isso e continuar achando que Deus é culpado de todas as coisas. Gente, preste atenção. O problema do Reino Norte e Reino Sul não era a Síria, não era a Babilônia. O problema eram eles mesmos. Que apesar de pecar contra Deus e sofrer a consequência dos seus atos, continuaram endurecidos pelo pecado das suas vidas. Continuaram acreditando que Deus é responsável pelo mal e que Deus não se importava com eles. Quantos diriam, se Deus é amor, porque Deus permite acontecer isso? Se Deus é justo, porque Deus permite a injustiça? Mas ninguém pergunta, por que eu não me rendo a Deus? Por que eu não sirvo a Deus? Está percebendo como o final do texto de Isaías é um lamento? Olha como é a perícope do versos 18 até o último verso. Lamento sobre a cegueira de Israel. Isaías lamenta nesse cântico a contínua postura do povo em continuar vivendo da mesma maneira. A gente pode pregar domingo após domingo, mas infelizmente alguns vão continuar vivendo a mesma vida, acreditando que podem exigir de Deus alguma coisa, acreditando que Deus é ruim, que Deus não cuida, não aprenderam ainda a confiar em Deus. Deixa eu resumir o que eu falei com vocês aqui hoje, amados. 3 reações ao convite de olhar para o céu. Primeiro, uma certeza. O que significa essa certeza, amados? A certeza de que Jesus é o Filho de Deus que nos trouxe paz e perdão, que libertou o seu povo das trevas para a glória de Deus. A nossa certeza é que nós somos salvos por Jesus. Diante disso há uma alegria. A alegria onde exultamos em louvor por saber que Jesus é nosso guerreiro e está conosco, faz o impossível e não nos abandona. Confiar na salvação nos dá motivo para cantar um novo cântico. Nos dá condição de cantar um novo cântico. Mas há um lamento que apesar de tudo isso, o homem continua cego, em rebeldia, sendo duro de coração e culpando a Deus em total descaso. Algumas coisas que nós passamos na nossa vida e história
a gente insiste em questionar a Deus e dizer por que Deus permite. Se Deus é amor e justiça, por que faz isso? Mas a gente não consegue entender que o único injusto nisso somos eu e você. Somos nós que caminhamos por caminhos errados. Somos nós que não merecíamos nada de Deus. O que nós merecíamos é o inferno, é a morte. Mas pela graça, Ele olha para mim e para você e muda a nossa história. Para que você possa refletir e praticar nessa semana que vai entrar. Primeiro, a história do povo mostra que mesmo Deus falando, eles ainda estavam cegos para a verdade, acreditando que podiam exigir algo de Deus. Poderia hoje estarmos na mesma condição? Será que Deus tem falado semana após semana, por meio de pregações, lives, e a gente continua cego, acreditando que a gente pode chegar em Deus, apontar o dedo e pedir que Ele mude o que a gente quer, que Ele faça tudo o que é nosso desejo, como se Ele fosse o gênio da lâmpada, que realizasse todos os nossos desejos? Poderia eu e você hoje, em meio a essa crise toda, ser semelhante a esse povo? Está fazendo a mesma coisa? Você precisa de forma muito honesta perguntar isso para a sua alma, para o seu coração. Talvez você hoje esteja como este povo, cego, surdo, fazendo aquilo que Deus não se agrada e continua acreditando que você está bem com Deus. 2. Deus lhe convida a olhar para Jesus. Convida você a confiar plenamente nele para tudo o que necessita. Estaria sua alma desejosa por isso? De fato, você deseja realmente Deus na sua vida? Quando nós postamos em Facebook, como eu comentei no começo, Deus está em todo lugar, Deus é onipresente, Deus está no meu coração. Seria isso verdade? O maior desejo da sua alma hoje é que Deus habite em você. O maior desejo que está dentro de você hoje é se relacionar mais com Deus. Talvez a maneira que você está levando essa quarentena revele qual o seu maior desejo. Voltar à sua vida de passeios, festa, atividades, mais e mais? Ou está aproveitando esse momento para orar mais, para ler mais a Bíblia, para se edificar mais de Deus e construir uma fé alicerçada nas Escrituras? Terceiro e último, nesses dias difíceis, precisamos orar a Deus para que sejamos iluminados com a verdade do Evangelho e juntos possamos cantar um novo cântico de exultação em agradecimento ao incomparável amor de Deus. Nós precisamos orar hoje, amados, para que a verdade do Evangelho, a verdade da cruz, possa escancarar a nossa alma. Para que a gente se renda verdadeiramente a Jesus. Como eu disse hoje, você pode correr para diversos lados, para a religião, para a riqueza, para estudo, para relacionamentos, para a bebida. Você pode buscar prazer em qualquer coisa. Para uma igreja que você acha que é bacana. Nada disso vai produzir um novo cântico no seu coração. O novo cântico só nasce no coração daqueles que se renderam ao amor de Deus, que estão vivendo as suas vidas totalmente entregues ao Senhor, confiando que Ele é o Deus da salvação, Deus da paz, Deus da justiça, enviado por Deus, Deus que faz nova todas as coisas. Nós precisamos orar para que essa verdade de Cristo rasgue o nosso coração e nos liberte de nós mesmos, nos liberte dos nossos ídolos, para que nós possamos cantar ao Senhor. Eu quero convidar você nessa noite a se arrepender dos seus pecados, a receber Jesus como seu Senhor e Salvador, a deixar a religião, deixar o misticismo, deixar o prazer, os ídolos que você segue, para se render a alguém que pode mudar a sua vida, a Jesus Cristo nosso Senhor. Convido você onde você está na sua casa agora, a orar comigo nesse momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por essa noite de culto. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. E nós não queremos ser como o povo de Israel, cego da verdade.
Nós queremos olhar para o céu, olhar para Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que o Senhor enviou para nos salvar, para mudar a nossa história. Nós queremos de fato que essa alegria da salvação inunde o nosso coração, para que nós venhamos confiar plenamente em Ti. Pai, em meio a essa pandemia, em meio a essa crise que nós vivemos, nós precisamos hoje confiar em Ti, ter concretizado nossa esperança, não em coisas, em pessoas, mas no nosso Salvador. Que Isaías 42 adentre no nosso coração, nos levando a confiar mais em Ti, a ter no Senhor nossa única fonte de esperança, vida e paz. Que os irmãos que estão nos seus lares agora ouvindo essa mensagem possam ser edificados por esta palavra, possam ser inundados pela transformadora palavra de Deus, que o Espírito Santo transforme as nossas vidas e nos faça nova criatura, onde as coisas velhas se passaram e eis que tudo tem se feito novo. Que a gente possa alegrar em meio a essa crise, sabendo que nós somos salvos em Cristo Jesus. Cumpre a sua palavra sobre essa igreja e sobre o teu povo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que momento especial que nós estamos aqui hoje juntos, depois de ouvir essa palavra. E eu espero de todo o meu coração que possa ter adentrado seu coração, para que você possa realmente concretizar a sua esperança somente em Jesus. Quero convidar você a ouvir neste momento alguns recados importantes da nossa igreja. O primeiro deles é o nosso culto no lar. Quero convidar você a, na sua casa, estar fazendo este culto todas as quartas-feiras, reservando um tempo para estar com sua família, orando, refletindo sobre um texto das Escrituras. Como pastor, eu vou estar enviando uma devocional para você, para que você possa estar participando deste momento com a sua família. Se não for possível fazer na quarta-feira, amados, eu indico que você não passe a semana sem fazer. Passe um dia com a sua família, tenha esse tempo. E eu gostaria que você depois mandasse para mim como tem sido para você esse tempo de devocional com a sua família, tá bom? Eu vou esperar que vocês possam estar participando deste momento tão especial que é o culto no lar. Um segundo recado que nós temos aqui, amados, são as nossas lives. Nós temos oferecido à igreja lives para que você possa ser alimentado com as Escrituras. Nós estamos fazendo segunda, quarta e sexta, sempre às 20 horas, 8 horas da noite, um tempo em que nós estamos juntos ali para estudar as Escrituras. Às vezes trazemos alguns pastores de fora para estar também ensinando a palavra. Tem sido um tempo muito abençoador nas nossas vidas. Por isso eu quero pedir a você que participe disso também. Um terceiro recado, eu quero falar sobre a nossa visita pastoral online, que é esse momento que eu posso ligar para você, que eu posso ver você por uma videochamada, conversar e orar por você. Eu tenho feito com alguns irmãos e eu gostaria de fazer com toda a igreja. Então, é importante que você perceba um dia que eu possa fazer isso, para que o pastor possa estar com você de forma online, não fisicamente por conta do isolamento que nós temos que obedecer pela nossa lei municipal e estadual, mas podemos estar juntos sim, de forma online, orando e pedindo ao Senhor que nos abençoe. Amados, o pastor está à disposição de vocês para isso também, ok? Um último recado, amado, é sobre os nossos dízimos e as ofertas. Eu agradeço a Deus pela vida daqueles que têm nos ajudado com os dízimos e as ofertas. Amados, nós estamos passando por dias difíceis, mas confiamos no cuidado de Deus. Eu tenho visto que no lar das nossas famílias não tem faltado nada, graças a Deus. Por isso nós pedimos a você que possa também estar abençoando a casa de Deus. Que o Senhor possa estar usando você como instrumento para abençoar a casa de Deus. Eu peço a você que deposite seu dízimo e sua oferta nessa conta que vai aparecer aqui agora embaixo nesse vídeo, para que você possa, em nome de Jesus, estar sendo instrumento de Deus no sustento da casa de Deus. Também quero pedir ao final disso que você possa estar enviando seu comprovante ao nosso tesoureiro, nosso irmão Leuer, para que nós possamos também fazer o trabalho de administração da igreja. Amados, eu quero agradecer a você que participa conosco. Que esse dia
essa semana que vai iniciar possa ser um momento de bênção na sua vida. Que você possa confiar mais em Deus, descansar a sua vida em Deus, tendo a certeza que tudo Ele tem feito para o nosso bem. Quero agradecer mais uma vez ao Ministério de Louvor, aos irmãos que estão orando, aos irmãos que estão ajudando na parte técnica aqui da gravação, aos irmãos que estão colaborando para que esse trabalho continue em pé a todo vapor. Nós cremos que ao final de tudo isso, nós vamos colher muitas bênçãos que Deus estará nos dando. Quero agradecer a você que participou conosco deste culto. Que a sua casa, o seu lar, seja um espaço de bênçãos, um espaço onde a sua presença, a presença de Deus, se manifeste poderosamente. Que Deus abençoe sua vida nessa semana. Nós vamos orar encerrando este culto nessa noite e pedindo ao nosso Deus que nos abençoe. Feche os teus olhos, vamos orar essa última vez. Deus amado, Deus querido, muito obrigado por este culto. Muito obrigado por este tempo que nós passamos juntos, louvando e engrandecendo o seu nome, Deus. Que o nosso coração saia alimentado com a palavra, com os cânticos e orações que fizemos hoje. Que seja um tempo em que nós possamos ver a Tua luz manifestada em cada coração. Que eles possam ter uma semana abençoada, aproveitando as oportunidades, aproveitando o tempo que Tu tem dado. Abençoe grandemente o Teu povo, Deus. Que nada venha a faltar para eles. Que eles possam ser cheios do Senhor, cheios da Sua presença. Que essa semana que vai adentrar seja uma semana de bênçãos na vida dos meus irmãos. Abençoe cada um deles, é o que te pedimos, em o nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso eterno e bondoso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, espalhados pela face da terra. Pedimos isso hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.